Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de MicroSaaS no meu canal. Se você já conhece o canal, então você percebeu que eu já mudei o meu ambiente de trabalho, mudei as luzes, mudei um pouquinho a câmera e eu tô tentando recriar outras formas de deixar o conteúdo mais suave, mais legal de você consumir, de interagir. Eu também transformei o canal numa apresentação e eu vou começar a trazer mais visualmente materiais para vocês do que só eu falando na frente de uma câmera o tempo inteiro. E bom, então vamos falar hoje sobre serviços produtizados. Então, para quem ainda não conhece o canal, eu sou o Bruno Okamoto e eu sou um evangelista de MicroSaaS. Eu sou um cara apaixonado por construir negócios e fomentar o empreendedorismo e há mais de 6 anos eu já ajudo empreendedores a construir negócios. Já lancei mais de 350 startups como um mentor, como conselheiro, advisor de empresas e eu atuo como mentor em vários programas pro bono para ajudar os empreendedores. E para mim é uma honra poder ter a oportunidade de fazer uma coisa que eu amo, que é empreendedorismo e startups, e poder transformar esse meu conhecimento em uma jornada de micro-SaaS para ajudar vocês a construírem o seu primeiro micro-SaaS. Então, esse é um pouco da minha jornada. E voltando à apresentação, para quem ainda não sabe o que é um micro-SaaS, micro-SaaS são pequenos negócios que resolvem uma ou duas coisas muito bem. E o legal do micro-SaaS, a grande mágica, é que micro-SaaS ele é muito parecido com startups. A diferença é que em micro-SaaS você constrói como um side project, assim como uma startup você pode construir, mas a diferença maior está muito na mentalidade do empreendedor. Enquanto uma startup você cresce ela para o mercado, né? Você passa pela fase de ideação, de MVP, de lançamento, capta investimento, cresce time, cresce produto, cresce mercado, para tentar pegar um market share, né? Um pedaço de mercado para você se tornar mais atrativo e ganhar dominância no setor. MicroSaaS ele já é bem mais enxuto por natureza. Na verdade, ele nasce já com a intenção de ser enxuto e continuar enxuto vitaliciamente. Uma coisa super legal também de micro-SaaS é que eles são produtos calmos que vocês constroem com o tempo. E voltando ao tema de serviços produtizados, eu quero falar para vocês sobre o que é um serviço produtizado, exemplos, falar um pouco sobre a cultura dos serviços, né, dos serviços produtizados, um pouco das oportunidades no mercado brasileiro, como é feita uma validação e por que ela é mais simples e algumas dicas de aquisição de usuários e monetização para os seus serviços produtizados. Você sabia que 70% do PIB é feito de serviços? Pois é. O Brasil, culturalmente falando, ele é um país que ele movimenta muito serviço, porque a barreira de entrada é muito baixa. Então, qualquer pessoa pode vender e comprar serviços. Também, o serviço ele é uma coisa que ele já tem recorrência no Brasil. E as empresas elas já têm o hábito de consumir muitos serviços. Isso significa que montar um serviço produtizado é pegar um serviço que já existe e transformar ele de alguma forma em algo recorrente, digitalizando todo o processo ou toda a cadeia e deixando o serviço com uma qualidade melhor para os compradores. E o mais interessante disso é que culturalmente as pessoas e as empresas já têm o hábito de consumir. Isso significa que a barreira de entrada para você cair no mundo de micro-SaaS e montar um serviço produtizado, ela é baixa. Ou seja, você pode lançar um serviço e mesmo sem um produto, você já pode vender para uma empresa e validar esse produto. Essas empresas, inclusive, elas já têm um planejamento financeiro, elas já calculam já num orçamento anual um gasto com serviços, um gasto com esse tipo de essa categoria, né, de consumo da empresa. Sem contar que as empresas buscam terceirizar o máximo de coisas possíveis que não fazem parte do core business para elas se focarem no que realmente importa. Outra questão é que as empresas, você vende um serviço que ela já conhece, é muito mais fácil para ela comprar. É muito mais fácil para uma empresa comprar algo que ela já sabe medir do que você construir um produto que ela não sabe ou não sabia que tem necessidade e você oferecer e ela falar, cara, eu vou comprar.
porque ela precisa ter um processo de compras, ela precisa entender o que você está vendendo. E serviço elas já estão super habituadas. Sem contar que micro SaaS de serviços produtizados, ele tem alto volume de concorrência, porque a gente está falando de mais de 70% do PIB se foca em serviços. Sem contar que a concorrência para serviços produtizados é muito alta. Então, a coisa mais importante de todas é você se focar sempre na qualidade do serviço. E uma dica a mais que eu dou que não está aqui é ter uma boa UX. Porque como o serviço é muito concorrido, quanto mais atrativo com um branding você tiver, melhor e mais confiança você vai gerar. Eu fiz uma pesquisa com a comunidade também para entender o conceito de serviço produtizado e se ele pode ser considerado um micro SaaS. É uma curiosidade, porque para mim claramente isso é um micro SaaS, mas é sempre legal saber a opinião da comunidade. E 72% das pessoas disseram que sim, um micro SaaS ele pode ser um serviço produtizado. E aí me leva a uma frase que eu achei super divertida na internet, chamada de freelancers são como chefes que cozinham para todo mundo, enquanto serviços produtizados são como restaurantes com um menu. Então, eu acho que a maravilha de você montar um serviço produtizado é você poder organizar, orquestrar e deixar tudo redondo um serviço para o seu cliente. Alguns exemplos de serviços produtizados. A Ionerd, a minha startup. O que é a Ionerd? Ela é um SaaS Enable Marketplace, né? Porra, nome chique, né? Um SaaS Enable Marketplace. Eu tenho um marketplace hoje com 30 mil técnicos de informática. E eu vendo esses técnicos de informática, o tempo deles, a mão de obra deles, para grandes empresas, redes de varejo, agências de banco, seguradoras, empresas que necessitam ter alguém presencialmente, né, no Brasil inteiro. E a grande sacada da empresa foi que a gente pegou esse marketplace que não tinha recorrência, porque informática não é algo que as empresas pagam mensalmente, e a gente transformou isso num software onde a gente dá para a empresa esse software e fala, olha, aqui você pode tanto fazer a gestão dos seus técnicos próprios, quanto você tem 30 mil técnicos de informática num apertar de um botão aqui. Então, eu vendo um software de gestão de técnicos em campo com um marketplace embutido para ela. Isso, teoricamente, poderia ser um micro SaaS de serviço produtizado. Óbvio que eu estou falando de um modelo de negócio um pouco mais maduro, mas o conceito é esse, é você produtizar um serviço e vender ele de forma recorrente. Um segundo exemplo que a gente pode trazer aqui são agências de marketing, agências de design, que essas agências elas já trazem esse conceito há muitos anos, né? Hoje você não compra de uma agência algo pontual, porque quando você tem uma receita transacional, é muito difícil você contratar gente ou crescer um negócio se você não tem previsibilidade de quanto você vai ganhar no mês seguinte. Então, as empresas precisam se reinventar, na verdade. E no caso das agências de marketing, agências de design, elas já se reinventam fazendo esse tipo de... encapsulando vários serviços para vender algo mais produtizado. E startups também, como a gente tem a Hubby, por exemplo, na própria comunidade aqui, onde a Hubby ela é uma agência que vende serviços de design por assinatura para as empresas e ela faz a gestão desse serviço ela mesma com vários freelancers, né? E eu acho isso super legal, eu acho que você produtizar serviço é uma coisa bacana porque a barreira de entrada é muito baixa, você não precisa construir um super produto ou resolver uma dor que você nem sabe qual dor que você precisa resolver, você não precisa inventar a roda, você pode simplesmente olhar um serviço que você entende ou que você domina e ver se existe alguma oportunidade de automatizar ou de transformar algum processo analógico em algo digital e fazer esse experimento, né? Um estudo de caso que eu trago aqui para a comunidade também é a ferramenta do SuperSend. A ferramenta do SuperSend ela é feita pelo Andrew Pierno, que é um empreendedor de Building Public, e ela é super legal porque ela foi feita para atender uma necessidade dele mesmo. O Andrew ele tem uma agência de prospecção chamada Cold Mail, onde ele tem um time de pessoas que prospecta clientes para empresas que contratam ele mensalmente, né? Ou seja, ele vende um serviço de prospecção de clientes. E eles tinham uma gestão muito manual da cadência de prospecção e os vendedores tinham que preencher os CRMs e mandar trocentas mensagens em várias redes sociais até conseguirem marcar uma reunião e aí tem que imputar tudo isso num CRM. E aí o Andrew chegou e falou, cara, vou desenvolver um micro SaaS aqui para ajudar a gente a ter um controle melhor, uma cadência melhor
E aí ele desenvolveu o SuperSend para atender a própria agência dele e que se tornou um micro SaaS para a comunidade, para todo mundo. E, inclusive é um projeto super legal e ele deixa o Building Public no Twitter e ele publica todo mês o crescimento desse negócio e de como ele tá indo, assim, super divertido. E esse é um case super legal aí da SuperSend, de um micro SaaS que criou um serviço produtizado. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho de algumas dicas que eu deixo para você fazer aquisição e validar o seu serviço produtizado também. Primeira dica que eu dou para vocês é se foquem no low hanging fruit, ou seja, pegue a fruta mais perto da sua mão. Significa que não invente a roda. Basicamente pegue o que você tem ao seu alcance. Se você tem algum parente que trabalha com um serviço ou alguma empresa no seu network, uma própria empresa que você trabalha, que tem algum consumo de serviço e esse serviço é recorrente, estude isso, veja se você pode transformar isso num micro SaaS, se pode produtizar e encapsular serviços e cobrar isso de forma recorrente. E se você já fez o seu produto, já lançou ele, já está construindo alguma coisa, considere também fazer trabalhos mais manuais, ou seja, use grupos do Facebook, do Reddit, grupos de WhatsApp e tente conseguir usuários para o seu protótipo, mesmo sem landing page, sem qualquer coisa, mas use um meio que não seja escalável, não comece fazendo canais pagos de largada ou não comece tentando construir algo muito grande, porque a maravilha de um serviço produtizado é que você pode vender um serviço sem ter absolutamente nada. Na minha startup Onerd, a gente vendeu mais de 3,5 milhões de reais sem nenhum produto. O que eu fiz foi pegar uma série de ferramentas no-code, como o Zapier e outras, e encapsulei elas com uma ferramenta white label, né? Eu peguei uma ferramenta que já existia no mercado, coloquei a logo da minha empresa, criei automações usando ferramentas como o Zapier, né? E comecei a vender faturando mais de 3 milhões por ano. Outra dica que eu dou para vocês também é que landing page costuma funcionar muito bem para serviços produtizados, porque no final do dia você não precisa de uma plataforma, você não precisa construir algo parrudo, né, para você vender um serviço. A plataforma, nesse caso, ele é secundário e ele serve muito mais para pegar processos repetitivos e manuais analógicos e automatizar para ganhos de eficiência e padronizar a qualidade do que para qualquer outra coisa. Então, você pode fazer uma landing page e validar os produtos, os serviços na mão. O micro SaaS produtizado, né, o serviço produtizado, ele tem que ser um serviço muito manualmente feito no começo. Você tem que entender a dinâmica, você tem que dominar esse serviço e como ele pode ser feito. Não adianta você pegar como um bom desenvolvedor e construir um produto e lançar esse produto e esse produto às vezes não atender aquele serviço ou aquele mercado por vários fatores, como a questão cultural que eu já mencionei no vídeo ou qualquer outro fator. Então, o ideal é você realmente tentar fazer as coisas na mão e tentar validar, mesmo que você use o WhatsApp para contratar prestadores de serviço, o Get Ninjas ou qualquer outra plataforma terceira, mas validar e fazer várias vezes esse processo repetitivo manualmente para depois você construir o seu micro SaaS e automatizar tudo isso lá, tá? Por fim, eu deixo aqui canais pagos, que ele costuma funcionar muito bem, porque serviço, né, é uma coisa que já se consome muito, então não tem nenhum segredo você ofertar serviço por canais pagos, lembrando que o custo de aquisição provavelmente seja um pouco mais alto do que você vender um produto de SaaS em algum outro nicho, porque você vai ter uma alta concorrência. E o velho e bom outbound, que ele costuma funcionar muito bem para serviços que você pode fazer via LinkedIn, por exemplo, que nem eu comentei no exemplo da Eonerd, que funciona super bem. E eu deixo para vocês aqui uma reflexão. Construir um micro SaaS de serviço produtizado é mais simples de validar porque não precisa de um produto. Então, se você tem hoje uma boa ideia, se você tem hoje algum parente ou alguma forma ou alguém que trabalhe com um serviço perto de você, teste esse serviço manualmente várias vezes antes de você desenvolver este micro SaaS. E você vai ver que construir um micro SaaS produtizado de serviço, né, ou um serviço produtizado, é muito mais simples do que você montar um produto. Por fim, gente, eu gostaria de deixar um lembrete aqui para vocês, um gentil lembrete assim. Não esqueça
que vocês não estão sozinhos nessa jornada. Empreender, construindo um micro SaaS, construindo um side project, é uma jornada solitária. Você sair por aí, validando as questões, indo atrás das coisas, buscando soluções, e às vezes você não sabe nem que pergunta você tem que fazer. Então, a gente entende isso. Então, conheça a comunidade, pula aqui dentro do fórum, participa do grupo do Telegram, vem conhecer o pessoal, porque a nossa comunidade é super engajada, a galera se ajuda bastante. São dezenas e dezenas de milhares de pessoas todos os dias ensinando e aprendendo um com os outros. E eu acho que a maravilha do MicroSaaS é essa. É você construir um projeto pequeno, por natureza, que se um dia crescer e quiser virar uma startup, massa. Mas se você quiser ser pequeno e continuar pequeno e transformar isso numa renda adicional e lançar mais um, mais dois, mais três, muito massa também. E a comunidade está cheio desses dois perfis e principalmente de pessoas querendo empreender e ajudar o empreendedorismo a prevalecer e crescer no nosso país. E um último aviso aqui, eu não posso deixar de fazer propaganda no nosso e-book que a gente lançou semana passada, né, na edição desse vídeo aqui, mas é como validar um micro SaaS. E esse e-book, inclusive, ele foi patrocinado pela própria AWS de tão massa que ficou. E o foco dele é ajudar as pessoas a irem de 0 a 1, que é basicamente pegar uma ideia e ajudar elas a validar a ideia. E esse e-book, ele tem vários conceitos de validação que se aplicam 100% a produtos, a serviços produtizados. Então, se você gostou desse vídeo, se você está vendo algum serviço que você quer construir algum micro SaaS em cima, também não deixe de conferir esse e-book, porque ele vai te economizar um bom tempo de pesquisa e estudo. Beleza? Até a próxima, te vejo na semana que vem.